Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, essa história do Valmir com a Sol, a portuguesa, essa história de amor, ela é linda. E você vai ouvir agora esse segundo capítulo que encerra essa história. É o segundo capítulo e também é a parte final. Você vai amar, você vai adorar. Mas é preciso que você ouça o primeiro capítulo antes de ouvir esse segundo, tá? Primeiro você tem que escutar a primeira parte. Tudo preparado? História linda. Mas antes, pessoa, Deus lhe fez com perfeição, pessoa, inteligência. Você é uma pessoa simpática, tem um intelecto privilegiado, tua saúde boa, graças a Deus. Então você pode ser o que você quiser. Lógico que pode. Se você pode ser o que você quiser, ora, seja gentil, porque a gentileza gera mais essa gentileza. E tenha certeza de que quando você ajudar alguém através da sua gentileza, você descobrirá que a pessoa mais ajudada da história acaba sendo você mesma, você mesmo. Viu, pessoa? E se sobrar gentileza, ajuda o canal, ajuda, manda um valeu demais. É uma criação do YouTube para ajudar os geradores de conteúdo. Abaixo do vídeo, o YouTube colocou um coração e dentro do coração um cifrão. Simboliza que é a ajuda feita com amor. Se você considera que o canal seja importante, manda a tua ajuda da forma como você quiser e puder. Ajude. Para nós é muito importante, para que possamos ter um estúdio próprio, crescermos com o canal, empregarmos pessoas. O pessoa jurídica depende de você. Ajude-nos, por gentileza. Seja gentil. Mas vamos à linda história de hoje. Eu fiquei mudo de assombro. Então aquela coisa importante que ela tinha me dizer no encontro do restaurante ou Porton, lá em Vigo, ao qual talvez não tenha comparecido por não ter tido a coragem de me falar, não era que ela iria me deixar, não era que ela iria voltar para o ex-marido, era que ela estava grávida, e possivelmente grávida de mim. Salvo o melhor juízo, eu era o pai da filha que ela gerou e deu à luz naquele ano de 1994. Por isso eu perguntei, mestre, você acha que eu sou o pai? Eu sou o pai dessa menina? Olha, eu não posso, Valmir, lhe afirmar, mas eu tenho grandes suspeitas. Só uma investigação mais apurada poderá lhe dar essa resposta. E agora? Eu estava atônito. Nem sei como eu desliguei o telefone daquele papo com o mestre, mas eu me lembro que ele prometera me ligar em dias, porque ele havia marcado uma viagem a Vigo e disse-me que ele queria reencontrar a Sol, demonstrando nesse momento todo o interesse dele, mestre, em me ajudar. Enquanto
que eu, já tendo desligado o telefone, agora eu pensava em tudo e principalmente se eu deveria ou não contar tudo para minha esposa, a Isa. Porque não era só a Isa, né? Era minha esposa, a Isa, mas nós temos um casal de filhos, o Augusto, a Isabela. Até porque a Isa, ela já sabia de tudo o que me havia acontecido. Só que agora, um componente novíssimo, e não era qualquer componente, algo muito sério. Afinal de contas, eu poderia ter uma filha com a Sol, e isso era uma mudança muito grande naquela minha história. Era uma mudança muito grande em tudo. Então bateu a dúvida. Eu titubeei e pensei comigo, não, eu não devo comentar sobre essa filha com a Isa, pelo menos agora não. A não ser quando houver mais certezas disso, porque de repente eu posso causar algum dano ao meu casamento sem a menor necessidade. Melhor, nesse momento, me calar. Melhor eu ficar quieto, na minha. Mas uma coisa é pensar assim, a outra é agir assim. Porque eu mudei, gente. Depois que eu fiquei sabendo da existência da menina, que podia ser, ou não, mas podia ser a minha filha, eu fiquei mais nervoso. A Isa me perguntava o que estava acontecendo. E eu dizia para ela que nada, que eram aborrecimentos ligados ao consultório dentário, era um problema com um protético que não estava me entregando as peças dentro do tempo, os clientes reclamando. Sabe, eu fui criando uma história e fui levando, aguardando que o mestre voltasse a me ligar, me dando mais detalhes. Foi por isso que naqueles 90 dias a minha herpes labial estourou. Voltou, mas voltou com tudo, voltou a se manifestar. Ela sempre voltava quando eu ficava assim, mais apreensivo, e a minha imunidade ficava mais vulnerável e ficava à deriva dessas manifestações virais. Foi quando, finalmente, o mestre me ligou. Naquele prazo, mais ou menos uns 90 e poucos dias, ele me ligou novamente. E ele tinha ido a Vigo e se encontrara com a Sol. Se encontrara com a Sol, o marido dela, o Pérez, aquele que eu já descrevi aqui, que vivia com o seu barco pesqueiro, a filha deles, a Rúlia. A menina tinha agora 10 anos de idade, quase 10 anos de idade. O mestre me diz que eles ficaram o tempo todo juntos. Quer dizer, a Sol, o Pérez, o marido, e a Rúlia. E ele me disse mais, sequer ele teve um momento a sós com a Sol. E ele confessou que mesmo se tivesse tido, ele não tinha certeza se teria coragem de tocar no assunto com ela, pois que o pai parecia tão apegado a Rúlia, era o nome da menina, a Rúlia, mas ele me faz aquelas considerações. Valmir, eu não posso negar uma coisa, a carinha redonda, o formato do nariz, os cabelos crespos, assim anelados, parecidos com os seus. Nossa, sei lá, eu tive a impressão de que ela se parece muito com você, sabe? E acrescentou brincalhão. A diferença é que ela é bonitinha, meu caro. A piada não me relaxou. E eu continuei naquele quase estado de choque. Caramba, menina, Rúlia se parece comigo. Os cabelos, a cara redonda, tudo que o mestre falou, e ele é um grande observador. O mestre, ele percebeu a minha agitação. Mas calma, meu amigo Valmir, calma. Eu não vi semelhanças físicas entre ela e o Pérez, o pai, porque ele é bem mais velho. Ele é bem mais velho e ele ainda faz uso de barba, sabe? Mas a verdade é que eles são extremamente apegados um ao outro. Valmir, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Eu nunca vi
um pai tão apegado a uma filha como ele é com essa Rúlia. Impressionante, sabe? Tudo que ele faz primeiro é pra menina. A Sol, ela fica até assim num segundo plano, mas se mostra feliz, sabe? Com a preocupação do pai para com a filha, que é dela, com certeza, né? E eles são muito apegados. Eles se derramam em atenção para a menina. E depois o mestre amenizou. Olha, ô Valmir, eu posso sim tê-la achado parecido com você por pura sugestão. Você sabe como é que é. Eu já fui sugestionado a isso. Mas, por favor, Valmir, não leve as coisas assim tão sério. Eu entendia a preocupação do meu amigo mestre em tirar um pouco da chama daquela fervura, que ele tinha percebido a forma como eu havia ficado. Mas eu sabia que era verdade, sim. O mais provável era que eu fosse mesmo pai de uma menina. Então, eu precisava me abrir. Se eu não me abrisse, eu iria enlouquecer. E a melhor pessoa para eu poder me abrir era justamente a Isa, a minha mulher. Ela teria que saber. E quem sabe a Isa pudesse me ajudar. Então, assim que eu desliguei aquele telefonema e me despedi do mestre, eu chamei a Isa para uma conversa e me abri. E falei para ela sobre aquele fato novo. Ela disse que tinha notado a minha mudança de comportamento desde o último telefonema do mestre. E ela tinha certeza de que alguma coisa diferente estava acontecendo, alguma coisa. Mas e agora? Diante do exposto por mim, a Isa, ela era da seguinte opinião: Valmir, é melhor, amor, você deixar tudo como está. Você mesmo está ciente da ligação estreita da Rúlia com o pai, Pérez, né? Então, você está ciente da ligação da Rúlia com o Pérez, o pai dela? Sabe, Valmir, você não tem o direito de alterar isso. Imagine o mal que a sua aparição agora causaria à menina, a própria menina Rúlia, ao pai. E a própria Sol seria diretamente atingida. Olha, se você puder me ouvir, faz de conta que você nada soube. Até porque não há nenhuma certeza. E isso eu estou falando apenas por parte daquela família, a espanho-portuguesa, né? Se assim posso chamar. Mas ainda tem a parte de cá. Eu, você, os nossos filhos. Como seria? Você percebe? Você percebe que é melhor, Valmir, deixar tudo como está? Você entende, amor? Alguém que está ouvindo a minha história dirá: ô Valmir, você tem sorte, a sua mulher é sensata. De fato, ela o é, sempre foi. A verdade foi que, ao falar para minha mulher, para Isa, eu me senti muito melhor. E eu resolvi seguir o conselho dela. Embora uma coisa fosse verdadeiríssima para mim, eu nunca mais fui o mesmo, sabe? Nunca mais. Ninguém pode imaginar o que é se imaginar tendo uma filha pelo mundo sem saber quem é, como vive, como está. Tá, mas você não tem certeza que ela é tua filha? Tudo bem. Mas havia grande probabilidade, uma grande chance. E só de eu imaginar que isso estava acontecendo, eu me sentia extremamente mal. Pode ser que, para alguns homens, isso seja até algo banal, mas não para mim. Isso tinha um peso muito grande. E assim, sabe, o tempo passou. E nesse tempo eu jamais perdi o contato com o mestre. Os nossos telefonemas eram periódicos e em todos eu perguntava sobre alguma notícia. O que ele estava sabendo, o que ele tinha sabido. E ele se limitava a dizer que só sabia que estava tudo bem. Mas
9 anos se passaram desde aquela primeira informação sobre a Rúlia, que estava antes com 10 anos. 9 anos se passaram. E mestre me ligou dando uma notícia muito triste. Pérez, o marido de Sol, ele tinha sofrido um mal súbito e como ele estava num barco de pesca que se encontrava ancorado, ele caiu na água. Mas demoraram muito para retirá-lo do mar e Pérez acabou se afogando. Ele tinha morrido. A notícia era trágica e quando ele, o mestre, ficou sabendo, o fato já havia se dado tinha uns meses. Ele soube que Rúlia, a filha, estava em depressão. Ela estava com 19 anos agora. Ele estava com depressão, sentindo muita falta do pai. E em depressão, ela havia tentado contra a própria vida. Meu Deus, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei desesperado. Falei, não pode ser. Ele, infelizmente, foi o que aconteceu. Mas está tudo bem, graças a Deus. Ela, não sei, parece que tomou um monte de comprimidos ao mesmo tempo. Eu, no desespero, a minha reação foi aquela. Eu falei pro mestre, eu tô indo para aí, eu vou para aí. Eu vou para aí, mestre. Eu sinto que é chegada a minha hora de agir. E o mestre, um homem ponderado, consciente, ele concordou comigo. Então eu falei com a Isa, minha mulher, e ela me pediu um tempo. Quem sabe, se eu esperasse mais uns meses, ela também iria comigo. Ela tentaria uma licença no emprego público. Ela era concursada, ela tinha um emprego público. Então ela tentaria uma licença do emprego público e quem sabe pudesse ir comigo. Mas eu pensei, não posso esperar. Não posso esperar. Eu sentia que era uma questão de vida ou morte. Eu precisava ir imediatamente. Tem que ser agora. Eu corro o risco de ficar sabendo da morte de Rúlia e eu não me perdoaria nunca mais se isso acontecesse. Dessa vez eu contrariei a minha mulher. Dessa vez eu contrariei a Isa e fiz a viagem sozinho. Na cidade do Porto, me encontrei com o mestre. Foi emocionante o nosso reencontro, uma vez que os nossos contatos eram só via telefone e pela net. Foi ele quem me levou a Vigo, na Casa de Sol. E chegamos lá de surpresa. Meu Deus, só de me aproximar da casa dela em Vigo, meu coração disparou. Meu Deus, sabe, afinal de contas, depois de quanto tempo eu ia rever aquela mulher que não era qualquer uma. Não era qualquer uma. Era o primeiro grande amor da minha vida. Ela, que eu tinha conhecido quando 24 anos eu tinha. Nossa, eu olhei para mim e pensei, quanto tempo, meu Deus, passados, quanto tempo. 20 anos. 20 anos. Um menino de 24 hoje tem 44. 20 anos depois. Sabe o que é você reencontrar uma pessoa que significou tanto, que representou tanto para você 20 anos depois? Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava com o mestre. Ainda bem. Sozinho eu não ia aguentar, eu não ia suportar. Foi o mestre quem tocou a campainha da casa. Não demorou muito tempo. Ela surgiu no alpendre da casa, como ela gostava de surgir. O próprio sol, ela era sol. Ela tinha um brilho, uma luz própria e especial. Eu, quando a vi,
As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu fiquei comovido, eu fiquei emocionado. Ela veio caminhando. Ela reconheceu o mestre, mas não a mim. Mas aí eu levantei assim a mão e falei: Sol? Ela olhou para mim e disse: não acredito. Eu não acredito. Valmir? É você, Valmir? E nós nos abraçamos. Mas foi um abraço tão cheio de saudade. Tão cheio de saudade que eu pensei na hora, sabe? Deus sabe o que faz. Eu tinha que vir sozinho mesmo. Eu teria perdido toda a minha naturalidade se a minha mulher, por exemplo, tivesse aqui comigo. Eu não teria sido tão verdadeiro, tão espontâneo, porque naquele abraço havia tanta sinceridade, tanta verdade, tanta saudade. Nós choramos abraçados, grudados um ao outro. Enquanto nós nos abraçávamos, o mestre tentava rir, mas depois eu vi que ele também secava lágrimas. Segundo ele me contou depois, foi uma cena extremamente comovente. Foi assim que nós fomos convidados e entramos para casa. Foi quando ela me apresentou. Valmir, isso aqui é a Rúlia. A Rúlia estava ainda entristecida, porque você sabe que a depressão acaba com as pessoas. Ela estava assim, bastante abatida, mas apesar do abatimento, ela mantinha aquele vício da juventude de quem tem 19 anos. Ela tinha a juventude ao seu favor, a beleza física ao favor dela. Uma moça linda, linda. Oi, Rúlia. Prazer, Valmir. Ela também me cumprimentou. Oi, Valmir. Prazer. E nós nos sentamos ali na sala e houve um momento em que a Rúlia, como ela estava naquele estado, ela pediu licença para ir fazer alguma coisa, entrou no quarto. E de modo que ficamos eu, o mestre e a Sol. E foi nesse momento que eu perguntei: e ela? E a Rúlia? A Sol me disse: melhor. Graças a Deus, melhor, mas o mestre te contou? Eu disse que sim, que ele havia me contado sobre o que ela havia feito e que eu lamentava e sentia muito. Então, o que você quer dizer com O mestre percebeu, falou: me dá licença, eu vou até a cozinha tomar uma água. O mestre se levantou e foi até a cozinha. Foi quando nesse momento ela me olhando falou: você veio na hora certa. Como assim? Eu falei para ela, para Sol: como assim? Você veio na hora certa. Ela precisa saber. E você precisa saber, se bem que eu acho que você já desconfia. O quê? Que ela é sua filha. A Rúlia. Ela é sua filha. Nós começamos a chorar. Ela me abraçou. O mestre voltou para a sala. Ele já entendia o que estava acontecendo. Eu acho até que ele escutou da cozinha tudo o que dissemos. Foi quando ela, a Sol, chamou
pela Rúlia. A Rúlia desceu as escadas de volta para a sala e disse a Sol para a Rúlia, a filha: Filha, eu tenho coisa muito importante para lhe dizer, e tem que ser nesse instante que me sinto preparada e embalada para fazê-lo. Eu sei do seu apego com seu pai. Você conheceu Pérez como seu pai, e ele agiu e correspondeu ao todo o seu amor como pai de fato. Era assim que ele se sentia, porque essa era a verdade para ele. Mas há uma coisa que você precisa saber, e será agora, por mim. Esse que aqui está, esse é o seu pai biológico. Meu Deus, mas foi tudo assim, num repente. Eu achava que talvez precisasse de uma preparação maior por mim, uma preparação muito maior, mas ela, a Rúlia, escutou aquilo, olhou para mim e ela perguntou a mim: é verdade? É verdade? Para mim, ela perguntou para mim. Eu apenas olhei para Sol, que assentiu com a cabeça. Fez assim, aquele sinal de sim com a cabeça. E eu respondi para Rúlia: verdade. E aí nós trocamos um abraço diferente. Trocamos um abraço diferente, eu e ela. Obviamente que era apenas um primeiro encontro. Eu, que tinha ido para ficar uma semana, eu fui estendendo o meu tempo em Vigo, porque eu precisava da convivência com aquela moça, que precisava mais do que nunca da minha presença ali, porque eu representei um oásis para ela no meio do deserto que ela estava atravessando. Ela que tinha perdido o pai, de repente ela se encontrava com aquele que a mãe dizia que era o pai biológico dela. E aí nós fomos contando toda a história, detalhada a história, porque era a verdade, e a verdade é convincente. A verdade por si convence. E ela foi entendendo a forma como nós nos afastamos, o desencontro que aconteceu, a forma como foi que a mãe dela acabou ficando com o Pérez, o pai dela, os motivos, as razões, os porquês, tudo, porque era a verdade, tudo se encaixava, porque a verdade ela se completa por si própria. Uma mentira, ela precisa de 1 trilhão de desculpas. A verdade não, por si, ela se encaixa. E a Rúlia foi entendendo, compreendendo e se sentindo outra pessoa. Eu que tinha ido para ficar uma semana, eu já estava a Vigo há mais de 40 dias e tendo uma convivência ótima e maravilhosa com a Rúlia. Eu não podia dizer que eu já era amado como um pai, seria muito precipitado fazê-lo, mas uma coisa eu podia dizer, ela era outra pessoa. Do momento que eu cheguei, naqueles 40 dias depois, ela se sentia outra pessoa. E foi assim, sabe? Depois desse tempo, tendo a certeza de que ela se sentia outra, que eu me preparava para as despedidas, para voltar ao Brasil. Eu só não contava. Isso, sinceramente, eu não esperava. Que, antes de partir, a Sol tivesse aquela conversa comigo. Valmir, a verdade foi que, nesse período, todos esses tempos, todos esses anos, eu nunca te esqueci. Nunca.
O amor que eu senti por você foi algo tão extraordinário e verdadeiro que eu ainda sinto. A verdade é essa. Mas óbvio que isso não significa nenhuma cobrança de minha parte. É apenas para que você saiba da verdade. Eu olhando para ela, eu pensei em dizer muitas coisas e cheguei inclusive a dizer que, por incrível que pareça, o amor em mim também, ele ainda existia. Havia resistido. E foi assim que nós trocamos um beijo apaixonado, muito parecido com aquele primeiro beijo que nós trocamos lá na aldeia onde os seus pais moravam. Um beijo tão apaixonado quanto aquele, tão cheio de amor quanto aquele. Depois do beijo, eu olhei para ela para mim, ela me pediu desculpas. E eu disse: de quê? De quê? Porque se a culpa é uma culpa não apenas pertencente a uma pessoa, mas a nós dois. Foi assim que eu voltei para o Brasil, com uma certeza de que eu não tinha esquecido aquela mulher que um dia eu amei. A Sol ainda significava e representava tanto para mim, tanto. Mas, meu Deus, que loucura era aquela! Eu tinha minha mulher, eu tinha meus filhos e agora eu tinha uma filha. Então, na minha volta ao Brasil, depois de 42 dias, quando eu tinha ido para ficar uma semana, a minha mulher, ela estava zangada comigo, ela queria saber o que aconteceu, o que houve. Por que eu demorei tanto? Expliquei a ela da situação da Rúlia, mas obviamente eu não tinha a menor condição de falar para ela tudo o que aconteceu entre mim e a Sol. Foi o beijo. Mas nada é mais representativo e significativo do que um beijo. Nem mesmo se tivesse havido sexo entre mim e ela. Nada poderia ser tão forte quanto aquele beijo. Desse beijo eu nada falei. A partir daí, a minha mulher sabia que agora eu tinha uma filha. Rúlia veio de Vigo fazer uma visita à nossa família. Oportunidade em que ela conheceu os irmãos, o Augusto e a Isabela por aqui. A vida dela se transformou. Aquela carência, aquela falta que ela sentia do pai foi devidamente suprida pelo pai número 2. É assim que ela me chama. Pelo pai número 2, pela presença da minha esposa e pela presença dos irmãos. Só uma coisa até hoje não está resolvida. E eu não sei até quanto tempo eu terei que conviver com isso. Você já sabe que eu vou falar. Do amor que não morreu, do amor que persistiu, que atravessou o tempo e o espaço físico e persistiu, o amor que me liga e me une a Sol. Ela me respeita, respeita o meu casamento, mas nós evitamos nos encontrarmos. Ou quando nós nos encontramos, quase imploramos pela presença de alguém, porque se ficarmos sozinhos, sei lá, tudo pode acontecer. Será que somos almas gêmeas? Será que vamos morrer assim? Um amando o outro à distância? Eu sei que o público às vezes ouve histórias assim e não perdoa as pessoas envolvidas, mas eu imploro compreensão. Eu imploro.
Eu imploro porque eu estou abrindo o meu coração. Daí eu ter trocado os nomes das pessoas envolvidas. Eu imploro compreensão, porque respeito o meu casamento, mas não posso fugir dessa verdade. Eu amo uma mulher e sou amado por ela, à distância, com respeito, mas é real o que sinto e é real o que ela sente. Se um dia poderemos viver isso, eis a questão, uma grande dúvida. Quem sabe? Quem sabe só depois de partirmos desta para uma melhor. Gostou da história? É? Então, por favor, dá o teu joinha, curta, manda a tua opinião para cá. Vai ser muito importante. E, por favor, se sobrou gentileza, manda aqui pro canal, que nós do fundo do coração agradeceremos.